Oi, pessoal! Vamos começar mais uma aula de ciências e continuaremos estudando sobre a água. A hipótese científica sobre a origem da vida no planeta mais aceita atualmente é que a vida teve início na água. Foi nela que surgiram os primeiros organismos que depois evoluíram por milhões e milhões de anos, dando origem a todas as espécies de plantas, animais, bactérias, insetos e tudo que é vivo que conhecemos. Mas sem a água nada sobrevive. A vida acaba e o planeta morre. Nas aulas anteriores, nós já vimos que a água é muito importante para o bom funcionamento do nosso planeta. Agora, veremos um pouco da relação dos seres vivos com ela. A água é uma peça fundamental para o desenvolvimento da vida. Ela participa de vários processos que nos ajudam a ainda estarmos aqui, pois, como nós vimos, ela é capaz de dissolver muitas coisas. E entre essas coisas estão os nutrientes que precisamos do nosso organismo, entre outras funções que ela desempenha dentro do nosso corpo. Além disso, os seres vivos também são formados por água, e a distribuição é mais ou menos assim. As sementes, em geral, têm 10% da sua massa composta por água. Já um ser humano adulto pode ter até 70% da sua massa. Um tomate, por exemplo, tem 90% de água na sua composição. E as águas vivas, como o próprio nome já diz, são praticamente só água, podendo ter até 98% do seu corpo composto por ela. No corpo humano, a água ajuda a regular a nossa temperatura, por meio da transpiração que liberamos água no ambiente. É o caso do suor, que ao evaporar, transfere parte do calor do nosso corpo para o meio. E também podemos liberar água pela urina, pela respiração e pelas fezes. É por isso que precisamos repor a água perdida ingerindo líquidos ou alimentos que contenham água, para evitarmos a desidratação, que é quando a quantidade de água de um organismo está abaixo do necessário, ou seja, quando ocorre uma perda excessiva de água e não há uma reposição. E quanto à água nos ambientes? Ela pode se apresentar em várias composições. Em ambientes aquáticos, os seres vivos precisam lidar com vários fatores ambientais como a pressão, a temperatura, a salinidade e a luminosidade. E esses fatores variam de acordo com o tipo do ambiente. As espécies têm que se adaptar a essas variações, como é o caso de muitos peixes. Cada tipo de peixe tem a sua tolerância. É por isso que tem uns que podem nadar muito lá no fundo e outros não. Tem espécies que não toleram a salinidade e por aí vai. Já a luminosidade é um fator muito importante para as plantas e as algas, uma vez que a luz é fundamental para a fotossíntese, que é o processo em que as plantas produzem o seu próprio alimento. Quanto maior a profundidade em que as plantas aquáticas estão, menos luz elas recebem e são prejudicadas nesse processo. Os ambientes úmidos abrigam outros tipos de seres vivos como os anfíbios, fungos, musgos, algumas plantas e muitos outros. Em ambientes secos, os seres vivos adquiriram uma espécie de superpoder, que é o mecanismo de economia de água. Alguns animais, por exemplo, ficam parados ou dormindo dentro das suas tocas durante o período mais quente do dia. Outros contam com uma espécie de armadura que diminui a perda de água pela transpiração. Além disso, o corpo dos animais que vivem em locais secos pode ser capaz de reabsorver grande parte da água de fezes e da urina antes que sejam eliminadas. E as plantas também se adaptam muito bem nesse tipo de ambiente. Em uma situação normal, as plantas perdem água para o ambiente principalmente pelo processo de transpiração das folhas. Em geral,
Quanto maior o tamanho e a quantidade de folhas, maior é a perda de água pela transpiração. E para diminuir essa perda de água, algumas plantas apresentam características diferentes, como é o caso dos cactos, que têm folhas reduzidas ou modificadas, que são folhas em forma de agulhas e que armazenam água no caule. Então, cada ambiente possui características diferentes e, portanto, precisam de moradores que se adaptem a elas. A partir daí, nós vemos a importância de manter o ambiente preservado, mudando minimamente suas características e impactando menos a natureza. E por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau!